Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química B, né? Nossa aula 2 e 3 do Faraday 1, que vai estar na página 410 e no caderno de estudo, para você aprofundar um pouco mais, está lá na página 507. Como nós já falamos lá de propriedades da matéria, falamos um pouco sobre misturas homogêneas, heterogêneas. Hoje nós vamos falar sobre processos de separação, tanto de mistura homogênea quanto heterogênea. Então, como vocês já sabem, é daquela forma rápida, né, que é só uma revisão, tocando em alguns pontos e depois resolver algumas questões e as demais questões que tem bastante aí no caderno de estudos para vocês revisarem. Beleza? Então vamos lá. Então nós vamos ter o sistema homogêneo e o sistema heterogêneo. Então nós sabemos aqui que o sistema homogêneo eu vou ter o que? Apenas o que? Uma fase. E no sistema heterogêneo nós vamos ter aqui o que? Mais de uma fase. Não é isso? Então nós vamos ter aqui um sistema monofásico e aqui eu vou ter um sistema polifásico. Beleza? Então nesse sistema homogêneo eu posso ter uma substância pura, né? Nessa substância pura ela vai ter um só componente, por exemplo, água, né? E nós temos aqui mistura, a própria mistura homogênea, que nós vamos ter o que? Uma única fase, né? Um único aspecto visual, que nós vamos ter mais de um componente, beleza? No sistema heterogêneo, como nós vimos aqui, olha, mais de uma fase, nós podemos ter uma substância pura, né? Uma substância pura, só que eu vou ter o que? Ó, um componente, né? Uma substância pura, eu vou ter um componente, porém em diferentes estados físicos. Um exemplo mais simples que a gente pode citar, a água e o gelo, por exemplo, lá no copo, água e gelo. Você vai ter o que? Um só componente, que é a água, e duas fases, né? Água no estado sólido e água no estado líquido. E a mistura heterogênea, que aqui eu vou ter mais de um componente. Por exemplo, água e óleo. Então tem uma mistura heterogênea, né? Tenho duas fases, no caso da água e o óleo, e eu tenho, no caso, dois componentes, que é a água e o óleo. Beleza? Agora nós vamos ver aqui o processo de separação dessas misturas, né? Tanto homogênea quanto heterogênea. Pois bem, nós temos aqui a separação de misturas heterogêneas. Vocês podem acompanhar aí pela apostila de vocês na página 411, né? Tem a separação de misturas heterogêneas, onde nós vamos ter ambos os componentes no estado sólido, né? Sólido mais sólido. Então temos aqui o exemplo da catação, né? Catação, por exemplo, você vai catar ali o feijão, né? Tirar ali algumas pedrinhas, ou o feijão misturou com arroz, então você vai pegar ali os grãos individual, né? Tem o sólido e o sólido. A tamização também é chamado de peneiração. Então vai ser selecionado ali, dependendo do tamanho, né? Do diâmetro do material que você esteja utilizando. Então, por exemplo, peneirar ali uma areia, né? Utilizar uma peneira, né? E vai lá aquelas pedras maiores que tiverem, dependendo do diâmetro, vai ser retido nessas pedras. E isso eu vou ter o processo de separação sólido-sólido, tamização ou peneiração. Nós temos a atração magnética. Então, nós vamos ter aqui a questão do magnetismo, onde, por exemplo, pegar limalha de ferro, né, o pó de ferro, junto com o enxofre, né? Derramou ali limalha de ferro no enxofre, não vai dar de você o que? Catar ou limalha de ferro com areia. Então, eu vou ter diâmetros próximos, né? O material, né? As partes vão ser semelhantes. Daí, o que é que vai acontecer? Essa limalha de ferro, vou utilizar um ímã e ela vai atrair, né? Atrair esse metal. E eu vou ter a separação, né? Desse sólido, no caso, limalha de ferro com areia, por exemplo, com enxofre, pó. Daí eu tenho a dissolução fracionada. Então, na dissolução fracionada, por exemplo, o sal de cozinha mais a areia, eu quero separá-los, né? Então o que é que eu vou fazer aqui?
eu vou precisar dissolver, vou adicionar o que? Água nesse sistema. O que é que vai acontecer? O sal de cozinha dissolve e posteriormente eu faço o que? A filtração. Aí vou reter a areia e vou ter ali separado o sal com a água. Depois, se eu quiser obter sal, coloco para evaporar, né? Vai evaporar essa água e eu fico só com o sal. Então tenho aqui um exemplo de dissolução fracionada, né? Separação dessa mistura heterogênea. Beleza? Daí eu tenho agora, quando esses componentes for um líquido e um sólido não dissolvido, né? Então, um líquido mais sólido não dissolvido. Por exemplo, aqui a decantação. Então, a decantação, observe que bem aqui, olha, eu vou ter líquidos immiscíveis também. Só que essa decantação aqui é de sólido não dissolvido. E aqui eu vou ter líquidos immiscíveis, né, que não, de forma simples, que não vão se misturar. Por exemplo, aqui água e gasolina, água e óleo. Né, água e óleo, eu tenho aí dois líquidos que são immiscíveis, que não vão se misturar. Mas, voltando para cá, líquido mais sólido não dissolvido, a decantação. Um exemplo que nós podemos citar é a água barrenta, ou água com barro, água suja ali. O que é que vai acontecer? Está lá no recipiente, você deixa em repouso, através da gravidade. O que é que vai acontecer? Esses sedimentos, essas partículas vão se sedimentar, e você vai pegar esse recipiente de leve, né, com cuidado, e faz essa transferência lentamente. Então eu vou ter a separação por meio de decantação do líquido desse sólido não dissolvido, né? No caso, o exemplo aqui, água com o barro, né? E também eu vou ter a filtração simples, né? A filtração simples, eu posso utilizar, por exemplo, aqui água mais areia, né? Água e areia. Eu posso utilizar, né? Vocês podem observar aí na imagem do livro de vocês. Eu tenho aí um funil, o papel de filtro, né? E o sistema aí para segurar esse funil e o recipiente para coletar. Então você coloca essa mistura, né, do líquido com sólido não dissolvido e consegue fazer essa separação, porque com o papel de filtro ele vai reter, no caso aqui o exemplo da areia e da água, né, ele vai reter essa areia, né, esse sólido não dissolvido, beleza? E aqui no líquido immiscível, por exemplo, eu vou ter água e óleo, né? Que eu vou utilizar o funil de decantação ou funil de bromo. Observe aí a imagem dele, que é um funil onde eu vou ter uma torneirinha que eu vou controlar, né? Vou abrir essa torneira e ele vai descer, por exemplo, água e óleo. O óleo vai estar na parte superior, a água na parte inferior. Eu abro essa torneirinha e vai descendo a água. Quando estiver se aproximando do óleo, eu vou e fecho essa torneira. Então, a decantação é o método utilizado para separar líquidos immiscíveis, né, no processo de separação de misturas heterogêneas. Beleza? E, para a gente fechar aqui, depois fazendo dois exercícios, nós temos aqui a separação de misturas homogêneas, né? Então, aqui eu vou ter uma única fase, né? Vou ter uma única fase. Aí nós temos aqui, olha, quando os componentes for líquido mais sólido dissolvido ou líquidos miscíveis. No líquido mais sólido dissolvido nós vamos ter a evaporação. Por exemplo, nós vamos ter aqui as salinas, né? Por exemplo, quando tem aqueles tanques de água, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, né, um dos que produzem sal, né, o cloreto de sódio. Então tem aqueles grandes tanques onde é recolhida a água do mar e ali lentamente essa água vai evaporar. Com isso nós vamos ter aqui, ó, a separação do líquido do sólido dissolvido, tá? Seria um exemplo aí através da evaporação. Ou de forma bem simples, se você pegar o sal e a água e fez essa mistura, né, e deixar lá ao tempo, né, no dia ensolarado, então o que é que vai acontecer? Essa água com o tempo vai evaporar. E nós temos aqui, por meio da destilação simples, né, temos aqui líquido e sólido dissolvido. Então, na destilação simples,
Você observe aí na página 412, tem aí o sistema que eu vou utilizar, um condensador, o balão, né, um balão onde eu vou ter a mistura, por exemplo, de sal e água, né, sal de cozinha mais água. Então vai acontecer o que? Vai aquecer, vai evaporar, né, vai ebulir, esses vapores vai passar pelo condensador, que vai ser resfriado e volta novamente ao estado líquido, né, como você pode observar. Então, basicamente, aqui de forma rápida, essa seria a destilação simples. Eu vou ter aqui, olha, uma diferença do ponto de ebulição bastante grande nessa diferença. Por exemplo, o sal a mais de 800 graus Celsius e a água a partir de 100 graus Celsius, não é isso? E nós temos líquidos miscíveis. Então, esses líquidos aqui, eles vão se misturar. E geralmente eles terão o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição próxima. Por exemplo, se eu tiver água e álcool, né, água e álcool, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter o álcool aproximadamente 75 graus Celsius, 76, né? Ele vai começar a ebulir, e a água a partir de 100 graus Celsius. Daí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o controle de temperatura e, parecido com a destilação simples, eu vou ter lá o sistema, né? O sistema do balão com essa substância, né? A fonte aquecedora e o condensador, né? E isso eu vou controlar a temperatura. Quando se aproximar de 74, 75 graus Celsius, vai começar a sair o álcool. Daí, quando essa temperatura começar a subir, chegar próximo de 100 graus Celsius, você vai ir e para, né, essa separação, né? Você desliga a fonte aquecedora porque já vai estar saindo água, né? Vai começar a sair água, beleza? E a destilação fracionada é bem conhecida na questão da extração, depois da extração do petróleo, né, esse refinamento, nós vamos ter a coluna de fracionamento, onde vai se extrair, né, o produto desejável, né, como o gás de cozinha, óleo, combustível, gasolina, querosene. Então, a destilação fracionada também é utilizada no fracionamento do petróleo, né, dos produtos obtidos do refinamento do petróleo, beleza? Então, aqui de forma bem rápida, recapitulamos alguns exemplos, alguns métodos de separação, e agora nós vamos para responder aqui uns 2 exercícios, beleza? Continuando aqui, pessoal, vamos aqui responder essas 2 questõezinhas para a gente fechar aqui essa aula. Então, pegue aí, olha, na questão 5 da página 415, ele fala aí, ó, um químico deseja separar 3 sólidos, né, A, B e C, presentes em uma amostra. A tabela abaixo apresenta algumas características desses sólidos. Então tá aí a tabela, transcrevi aqui. E admitindo que a amostra seja formada apenas por A, B e C, propõe um procedimento para separar esses 3 sólidos. Então vejamos aqui, ó. Então tá aqui, ó, as três substâncias, os 3 sólidos, e nós vamos propor aqui o procedimento para fazer essa separação. Então vamos iniciar aqui, olha, observando se eu adicionar primeiramente água fria. Olha o que é que vai acontecer aqui. Então, se eu adicionar água fria, então adicionei água fria, o que é que ocorreu? Quem é que vai ser solúvel aqui? Olha, eu adicionei água fria, quem vai ser solúvel? Somente o A. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou filtrar, né? Filtrar essa minha mistura. Então, ao filtrar, o que é que vai acontecer? Eu terei aqui, olha, o ar, né? O ar que vai ficar em meio, né, aquoso, né, vai estar aqui misturado com a água. E aqui, olha, eu terei ainda o que? Olha, os sólidos, uma mistura ainda de B sólido mais C sólido, não é isso? Então, tá aqui, olha, C, B e C sólidos. Então, vejamos aqui, olha, o A ainda está em meio aquoso. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar para
O que é que eu vou fazer aqui com A? Vou colocar para evaporar, não é isso? Então, fazer aqui uma evaporação da água, né? Evaporação da água. E ao evaporar a água, o que é que vai ficar? Terei somente aqui essa minha substância A sólida. Beleza? Então, vejamos aqui agora. Eu tenho B e C. Então, se eu colocar, observe que B e C em água fria permanecerem insolúvel. Agora, o que acontece se eu colocar aqui, olha, em água quente? O que é que vai acontecer aqui, olha, analisando B e C, B vai ser solúvel, né? B vai ser solúvel em água quente. Então vejamos aqui, olha. Então nós teremos aqui, olha, o B, ele vai ser solúvel. Então terei o B aqui no estado, ou melhor, em meio aquoso, né? Tá aqui o B em meio aquoso, certo? O B em meio aquoso. E o que é que eu vou fazer? Olha, o que é que eu tenho aqui? Olha, já tenho, né? Ou melhor, vou propor aqui, olha, a filtração, né? Olha, bem aqui cabe a filtração. Só apagar aqui, olha. Então, olha, vou adicionar, colocar aqui passo a passo para ficar melhor. Água quente, né? Fazer o esqueminha aqui direitinho. Adicionar água quente. Então, adicionar água quente, o que é que vai acontecer? O B vai ficar solúvel. Então, se ele ficou solúvel, o que é que eu vou fazer aqui novamente? Vou filtrar, né? Vou filtrar. Ao filtrar, né, nós vamos ter aqui, olha, o C, que é sólido. Então, já terei ele aqui separado. Então, C sólido, já tenho ele aqui separado. E o B, né? O B que se dissolveu, né? Ele é solúvel, ficou em meio aquoso. E eu farei aqui o mesmo procedimento que eu fiz com A. Então eu vou evaporar essa água, né? Vou evaporar essa água. E ao evaporar essa água, eu terei aqui quem? O B sólido, né? Então, olha aqui, as três substâncias, né? As três substâncias, os três sólidos separados, né? Mediante a observação aqui dessa tabelinha que foi dada. Então, tá aqui, olha, A sólido, B sólido e C sólido. E assim seria este procedimento para separarmos estes três sólidos. Beleza? Vamos aí uma próxima questão. Vamos lá, mas essa questãozinha aqui, FUVEST São Paulo, trata do seguinte. Ele diz aí, ó, está na página 512, questão 2. A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento populacional, às mudanças climáticas, à expansão da atividade industrial e à poluição. A água, uma vez captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações de tratamento. O esquema do processo de purificação está aqui descrito, está no livro de vocês, em que B e D e F são adição de sulfato, respectivamente, adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, filtração em areia e fluoretação. Assim sendo, as etapas A, C e D devem ser respectivamente. Então vamos lá, olha aqui, ó. Ele já te deu, né? Ele te forneceu aqui, olha, disse, né? Aqui vamos pegar aqui, estação de tratamento de água, né? ETA. E o que ocorre aqui, olha? Ele já te deu B, né? Já disse quem é esse procedimento. É onde vai ser adicionado sulfato de alumínio mais óxido de cálcio. Aqui eu tenho a filtração em areia, em D, e F é a fluoretação. Então, quem seria a etapa A?
Então nós vamos ter aqui, olha, na estação de tratamento, nós vamos ter aqui pela adutora, ela vai fazer a captação dessa água e primeiramente em ar ele vai passar por uma filtração, né, uma filtração grosseira, né, uma filtração para reter algum resíduo, né, maior, algum galho, alguma saco, alguma coisa, algum pedaço de madeira, algo do tipo. Então passa primeiramente por essa filtração grosseira. Posteriormente vai ser destinado a um outro tanque, né, ao tanque onde vai ser adicionado sulfato de alumínio, óxido de cálcio, e aqui essa adição de sulfato de alumínio vai ser justamente para aquelas partículas, né, que são menores, né, elas venham se juntar, né, venham se fazer esse aglomerado, né, e com isso se sedimentar, que justamente aqui em C nós vamos ter a decantação, né, a decantação, que essas partículas sólidas, né, elas vão se depositar aqui e desse reservatório, né, C vai passar aqui para D, por D, né, que vai ser o processo de filtração. E passando pelo processo de filtração, nós vamos ter aqui, antes da fluoretação, nós vamos ter a cloração, que é justamente para a eliminação de alguns micro-organismos, né, de alguns germes que serão eliminados. E a fluoretação é mais a questão de proteção, né, de cáries, né, pelo menos seria para isso, né, para uma época em que o pessoal não tinha muito acesso a poder escovar os dentes antigamente, então foi recomendado, né, para que se adicionasse uma das funções, né, do flúor, que é justamente para a proteção dos dentes, né, evitar cáries. Então, nós vamos ter a filtração, né, nós vamos ter a filtração grosseira, C, nós vamos ter a decantação e nós teremos a adição de cloro. Então, observando aí a alternativa, vai ser justamente a letra A, filtração grosseira, a decantação e a cloração. Então, vai ser a alternativa A, beleza? Então, fechou? É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até mais.